Olá, está no ar o Conexão Unifeso e no programa de hoje nós vamos saber mais sobre o recredenciamento do Centro Universitário Serra dos Órgãos, o Unifeso, e logo na sequência vamos descobrir todos os detalhes a respeito da proposta da reforma da Previdência. É um minutinho só, não saia daí, fique com a gente. Estamos de volta com Conexão Unifeso, o programa que leva a nossa instituição até você. Hoje recebemos no nosso programa a professora Verônica Albuquerque, que é reitora do Unifeso, e vai nos contar um pouco sobre a avaliação institucional externa que recredenciou o Unifeso como centro universitário. Seja bem-vinda, professora Verônica. Obrigada, Michele. Professora, recentemente o Unifeso passou por essa avaliação do MEC, né? O que isso significou? O que é uma avaliação de um centro universitário? Então, hoje, dentro da política de avaliação das instituições de ensino superior do MEC, a gente tem esse recredenciamento para os centros universitários. Então, na verdade, o centro universitário ele é um status, você tem faculdades isoladas, faculdades unificadas. Em 2006, a gente pediu o credenciamento a centro universitário, então a gente sai do status de faculdades unificadas para centro universitário e a partir de 2006, de 5 em 5 anos, se é obrigado a pedir o recredenciamento, né? Então, essa política de avaliação, ela traz essa periodicidade no sentido de que o MEC acompanhe, né, a qualidade do ensino das instituições a partir dos status que foram credenciados. E no caso dessa avaliação, né, são várias facetas, né, várias dimensões que os avaliadores do MEC procuram observar. Quais são as principais dimensões dessa avaliação no caso do Unifeso? Isso, então, a avaliação ela é pautada em mais de 30 indicadores que se dividem basicamente em 3 dimensões chaves, né? Que é a dimensão das políticas institucionais, da gestão. Então, para o recredenciamento de um centro universitário, o que os avaliadores olharam? A qualidade da gestão, a sustentabilidade financeira, os documentos institucionais, tanto do ponto de vista de alvará de funcionamento, uma coisa mais burocrática, até os projetos pedagógicos, projeto institucional, os projetos dos cursos. Uma segunda dimensão, que é a dimensão do corpo docente, né, e do corpo técnico-administrativo. Então, a gente pensar aí no pessoal, né, nos recursos humanos do centro universitário. E uma terceira dimensão, então, que abordou as questões de infraestrutura, né, dos campi, das salas de aula, dos cenários de prática, enfim, de toda a estrutura do Unifeso. E como que foi esse desempenho, né, durante a avaliação? Quais foram os pontos fortes do Unifeso? Então, assim, a gente parte de uma situação em que nós éramos um centro universitário com conceito 3, né, do último recredenciamento. Então, o que aconteceu em 2009. Então, a gente tem aí uma escala de 1 a 5, né, onde o 3 é uma boa instituição e o 5 é a excelência. Então, quando a gente começou o processo da preparação para o centro universitário, para o recredenciamento, que na verdade ela começa quando a última comissão sai, que você pega o relatório, você identifica aquilo que você precisa melhorar e você passa esses 5 anos, e essa é a lógica da avaliação, né, tanto das avaliações externas que você recebe, como da autoavaliação, que o professor Fred já teve até aqui no programa falando um pouco, né, como a gente vai evoluindo ano a ano. Então, a gente partiu de uma expectativa de sair do 3 para o 4. Né, esse era o desejo, os grupos de trabalho, enfim, que há 2 anos estavam estruturando, né, a recepção da comissão e todos os itens dos indicadores que a gente precisava melhorar para almejar esse 4. Né? Então, a gente partiu dessa meta, né, de chegar ao 4.
E aí o que a gente teve muita felicidade, quando a comissão saiu, a gente já ficou com bom sentimento, esperando mesmo, né, a questão do 4, porque a Como gente se teve fosse uma aquele reunião aluno que faz uma boa prova, né? Isso, né? Na avaliação de encerramento, né, os avaliadores foram 3 professores, né, uma de Minas, uma do Sul, uma da Universidade de Fortaleza, já colocaram assim da satisfação e da qualidade que eles conseguiram identificar nos indicadores. E quando a gente recebe o relatório, então, a gente tem o 4, né, um 4 assim, bem expressivo, e com algumas dimensões, inclusive, já alguns indicadores com nota 5. Porque isso também é um fato interessante, quer dizer, quando essa avaliação, ela não é uma nota só, né? Você tem uma avaliação global, que é uma nota final, né? E tem notas parciais por cada item, Isso, é por aí? Essas notas parciais, elas vão gerar, né, a partir de uma média, essa nota final, que foi o 4, que a gente conseguiu. É como se fosse de 0 a 10 o 9. Isso. E aí a gente tem, na verdade, alguns indicadores que a gente ficou muito feliz e assim, a gente concorda que somos 5 mesmo. Né? E aí eu acho que o destaque, como você perguntou, veio, né, dentro da infraestrutura para a nossa biblioteca, né, que ela alcançou o conceito 5, tanto na questão do sistema, como do acervo, da infraestrutura. Né? E realmente a biblioteca assim, foi um investimento para que a gente tivesse a qualidade e o conforto para o estudante e para a comunidade, porque a biblioteca da FESO, né, do Unifeso, é aberta ao público. E um outro ponto assim, que teve 5 em todos os indicadores voltados para ele foi a extensão, né, a política de extensão. Então, hoje a gente estrutura, né, toda a organização dos cursos de graduação numa tríade, que é o ensino, né, que são as atividades curriculares, de sala de aula, os estágios obrigatórios, a pesquisa, né, onde os alunos vão desenvolver iniciação científica, vão construir seus trabalhos de conclusão de curso a partir de uma metodologia científica, e a extensão, que fala muito da capacidade, né, do que se produz no ambiente acadêmico, na universidade, no centro universitário, ganhar a comunidade externa, né? E como que a gente tem os estudantes interagindo com essa comunidade. Então, a extensão era algo que nós éramos 3, né? Em 5 anos passamos para 5. Então, a gente teve um investimento forte na extensão, né, com projetos que se solidificaram. Então, a Sala Verde, que trabalha a questão do meio ambiente, é um exemplo. O Projeto Alegria, que virou Programa Alegria, então, que trabalha com toda essa relação, né, de produzir conforto e saúde mental para os pacientes hospitalizados no HCT, em outras unidades. E que usa a arte como suporte, sim, né? Sim, né? Todos os cursos lá do Centro Cultural FESO ProArte em interação com a formação do estudante. Então, isso tudo assim, trouxe um corpo muito forte, né? A construção da política de extensão como um norte, como um princípio que a gente anunciou, né, de um ensino, pesquisa e extensão que são indissociáveis, ou seja, eles estão juntos, né, e a partir deles, então, a gente constrói a formação do estudante. Então, biblioteca e extensão tiveram excelência, né? A maioria dos outros indicadores girou em torno do 4, né? A gente ainda teve alguns indicadores 3, e isso é bastante interessante porque a gente vai olhando aquilo, a gente já começou a pensar, a gente já leu o relatório, né, pensando daqui a 5 anos, ou antes, se a gente pensar em pedir o credenciamento à universidade, o que a gente precisa melhorar para ter uma avaliação melhor ainda. Né? Isso é muito interessante, esse ponto que você está tocando, né, a respeito do processo da avaliação. Né? Ontem mesmo, os professores, parte do corpo docente do Unifeso participaram de um encontro, né, com a Pró-Reitoria Acadêmica, onde se discutia justamente a questão da avaliação formativa, né, que é aquela avaliação continuada, aquela avaliação que você não dá numa prova, quer dizer, a nota, ela não é o único objetivo nem o único resultado,
diríamos assim, né? É um processo que se torna mais importante, às vezes, do que a própria nota. Nesse caminho, né, do 3 até o 4, você percebe que isso aconteceu também? Exatamente. Então, assim, aquilo que a gente preconiza, né, em termos de avaliação formativa para o aluno, que é essa avaliação que ela não se reduz a um instrumento e ela não quer só examinar e verificar e ponto, se aplica também à avaliação institucional. Então, assim, a avaliação está a serviço de se produzir um diagnóstico e precisa se fazer alguma coisa em cima desse diagnóstico, senão não tem sentido. Você estampa lá a nota, né? Não importa se é a nota de um estudante numa disciplina ou se é a nota que a instituição teve. Então, os indicadores aonde a gente tem um conceito menor são aqueles que precisam ser o alvo da reflexão e do trabalho da gestão, né, a gente identificar por que a gente não conseguiu, né, o 4, 5 nesses indicadores, o que a gente precisa investir nos próximos anos, né, para a gente ter uma avaliação melhor. Isso é uma prática do Unifes. Eu acho que a gente há muitos anos tem tratado a avaliação dessa forma. Então, assim, no momento que a gente recebeu a comissão, né, na abertura lá, eu fiz essa fala para os avaliadores, porque muitas vezes a gente tem um sentimento assim, nervoso da avaliação. Lá a gente se sente muito bem com a avaliação, a gente gosta de ser avaliado. Porque no final das contas, assim, esse olhar externo sempre traz contribuição para a gente melhorar. Né? Então eu dizia a eles assim, que eles iam botar mais um tijolinho nessa história de 51 anos, né, com a avaliação deles. Esse ano são 51 anos, né? E, professora, com relação à cidade, né, qual o impacto, como que você avalia, falando de avaliação, né, como que você percebe essa questão do recredenciamento do Unifes, quer dizer, se fortalecendo cada vez mais? Qual o legado disso para a cidade? Eu acho assim que a gente tem uma instituição com um conceito muito bom, que é o 4, né, tanto para a comunidade interna, para os estudantes, para os professores, isso traz uma autoestima muito boa, traz para a cidade também. Né? A principal instituição de ensino, com uma boa avaliação, né, com uma avaliação muito boa, isso tem uma repercussão em quem se forma para o Unifes. Então, você tem uma avaliação da instituição 4, né, agregada a uma boa avaliação do curso, isso traz uma marca para o currículo de quem se forma. Então, a gente tem, né, nossos cursos predominantemente com pessoas da cidade, né? Então, isso mostra a qualificação desse profissional para o mercado de trabalho. Então, eu acho que assim, é um motivo de orgulho, né? Não só para quem faz parte do Unifes, mas também para Teresópolis. Com certeza. E a partir desse resultado, né, desse excelente resultado, o que se pode esperar para nesse caminho até a próxima avaliação? Então, como eu falei um pouco, né, esses instrumentos de avaliação, eles sempre são base para a construção do nosso planejamento. Então, 2017 é um ano que a gente está escrevendo, né, está pensando com toda a comunidade acadêmica no plano de desenvolvimento institucional dos próximos 5 anos. Então, a gente tem um PDI, que é esse plano que se encerra em dezembro de 2017, e esse ano a gente pensa o que vai vigir a partir de 2018. Então, todas as questões que foram colocadas, elas estão postas ali. Então, uma coisa bastante importante que a gente precisa pensar para os próximos anos é a questão do credenciamento à universidade. Né? Isso foi colocado, né, por uma das avaliadoras que, na visão da comissão, ela colocou isso na reunião final. Né, a instituição já reunia a maioria dos requisitos para pedir o credenciamento à universidade. Né, ser universidade traz alguns benefícios para a Unifes, né, a questão da gente poder estar em outros municípios, enfim, né, que isso tem a ver com a nossa sustentabilidade, né, pode ser uma evolução para a gente solidificar a sustentabilidade da instituição. Então é uma coisa que a gente quer, que a gente pretende, só que para chegar até lá existem algumas questões que a gente precisa construir. E a principal delas é o estrito sensu, né, que é a gente ter o curso de mestrado, começar o curso de mestrado, que isso é um pré-requisito
para que você peça o credenciamento à universidade, você tem um curso credenciado. Então, isso não é uma coisa que se resolve em um ano, é um caminho que você precisa construir, né? Você precisa ter um corpo docente com uma titulação bastante expressiva de doutores, com publicação naquela área que você vai pretender abrir o mestrado. A gente já vem pensando no mestrado há algum tempo, porque além dessa questão da universidade, a gente sabe que tem muitas pessoas que querem fazer, mas não tem condição de se deslocar para outras cidades, né? Então isso é uma coisa que vai entrar em discussão agora, né, para a gente pensar se a gente nesse momento reúne as condições para que a gente possa pedir o credenciamento de um mestrado. Isso não está definido ainda, né, porque além disso a gente tem outros desafios pela frente aí, que é a implantação da educação à distância. Então a gente também não pode dar um passo maior do que a nossa perna, né? A instituição sempre, né, tem um cuidado com a questão da sustentabilidade financeira, né? A gente está num período de crise, então assim, esse ano a gente teve um processo de captação muito difícil, as pessoas estão com muita dificuldade de pagar mensalidade, não só aqui, mas em todos os lugares, né? A gente sempre tem uma questão complicada com o financiamento do hospital. Então, assim, se pensar em várias frentes de expansão é temeroso, né? Mas isso tudo está na pauta para a gente discutir, assim, em que tempo histórico a gente vai pensar nisso, e pode ser, né, que daqui a 5 anos ou até antes disso a gente reúna as condições, então, para pedir o credenciamento à universidade. Acho que, assim, a gente tem envergadura para isso, né? Teresópolis merece ter uma universidade, merece ter o curso estrito sensu, e nós vamos trabalhar para isso, certamente. O tempo histórico eu não consigo precisar ainda, né? Mas pelo relatório da comissão, agora isso entra com mais força na nossa discussão e planejamento. Professora, eu quero te dar os parabéns. Para todos nós, Para todos nós, né? Mas não se faz um trabalho como esse, né, sem uma liderança muito forte, né? E eu quero lhe dar os parabéns por esse trabalho, por essa liderança também. Muito obrigada. E quero agradecer mais uma vez a oportunidade de ter conseguido lhe trazer no nosso programa, no Conexão Unifeso. Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui. Tá certo. E nós voltamos já já. Vamos conversar com o professor Caio Taranto, que é juiz federal, e vai nos contar sobre a reforma da Previdência. É um minutinho só, não saia daí.